A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu vou trazer uma breve meditação no trecho de Gênesis 12, aqui no versículo 1. Amém? Vou fazer uma breve oração, que o Espírito Santo traga reflexão, traga revelação, traga luz e discernimento dentro dessa palavra, tanto para a minha vida quanto da vida daquela pessoa que estiver sendo alcançada, em nome de Jesus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nessa passagem, Deus está se direcionando a Abraão, lhe dando uma promessa e revelando uma chamada. É a chamada de Abraão. Como era a chamada desse homem? O que ele tinha de singular? Ele era um dos muitos descendentes de Sem, filho de Noé. Lembrando que os irmãos de Sem eram Cã e Jafé. O neto de Noé, Canaã, foi amaldiçoado por causa do seu pai. E dos descendentes de Noé vão surgir povos, vão surgir nações, vão surgir grupos sociais distintos. E cada um vai cumprir um papel na história. E os descendentes de Sem, eles se espalham ali próximo da Babilônia, né, onde se tornou a Babilônia. Na verdade, na época de Abrão, era o Império Sumério. E eles estão ali, a família de Abrão está ali, né, seu pai e seus irmãos. O irmão dele morre, eles se mudam para Harã. Quando Deus fala com ele já está em Harã, eles já estavam indo na direção de Canaã, que era a terra do descendente de Cã. Aquela terra estava povoada de iniquidade, aquele povo tinha se afastado de Deus, aquele povo não se recordava das promessas de Noé, embora fossem descendentes de Noé, ou seja, de todo aquele período diluviano, que só restaram aquelas pessoas. Ainda assim, dentre essas pessoas foram poucos aqueles que guardaram a mensagem, que guardaram as revelações que Noé recebeu. Porque Noé falava também com Deus, né? Abraão não é a primeira pessoa que está tendo um relacionamento com Deus. Provavelmente, dentre os seus antecedentes, essa palavra foi, de alguma forma, sendo passada de geração em geração, e Abraão provavelmente ouviu, ainda que estivesse numa terra idólatra, ainda que estivesse na Suméria, né, ele nasceu em Ur dos Caldeus, que era a capital do Império da Suméria, e ali haviam vários deuses, e Abraão, de alguma forma, tem uma revelação de Deus aqui em Gênesis 12, pessoal, direta, e ele vai chamar Abraão para ir para a terra, porque eles tinham parado em Harã, né? De alguma forma, eles estavam indo em direção a Canaã, mas pararam. Tera, que era o pai de Abraão, tinha ficado por ali, ele, Ló, Abraão, Sarai, os servos. De alguma forma, eles, no meio do caminho, resolveram parar. Mas aí Deus chama Abrão: sai daí, vai para o lugar que eu estou te indicando. O interessante é que esse lugar, tantos lugares para Deus levar Abrão, mas ele vai levar para uma terra que estava cheia de abominação, estava cheia de incredulidade. E longo é o percurso de Abrão, né? Aqui nos próximos capítulos vão se desenrolar esses desfechos históricos da vida dele,
E a gente sabe que aqui ele está dizendo que na semente dele todas as nações seriam abençoadas. Acontece que a mulher dele era estéril. Então, o que isso me faz pensar? Que a chamada de Deus na nossa vida, ela é grandiosa, ela é poderosa. Deus quer realizar grandes coisas na nossa vida. E Ele sabe exatamente quem Ele está chamando, e Ele sabe das nossas limitações, e Ele sabe que não podemos, porque se essa promessa envolvia ter um filho, se tinha uma coisa que Sara não podia era ter filhos. Esse casal não tinha como cumprir essa promessa. Então, se você achar que Deus está te dando uma chamada e que você não tem a menor condição de fazer, bem, Abraão e Sara muito menos. Eles eram completamente limitados em suas capacidades humanas, biológicas, para realizar aquilo que Deus queria fazer na vida deles. E não era apenas isso. Abraão não era assim o dono da fé quando ele foi. Ele cometeu pequenos deslizes. A Bíblia vai relatar cada deslize de Abraão. Ele vai usar ali a jurisdição do local para proteger a sua vida. Vai dizer ali para o faraó que Sara era a irmã dele. Ele vai permitir que Sara o convença de ter um filho com Agar. Então ele não estava poderoso assim de fé quando ele foi obedecer a chamada. E é uma palavra que nos fortalece muito na dimensão daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Para não olharmos para as nossas limitações, para não olharmos quem somos, para não olharmos Deus me chamou por ser especial. Não, talvez Deus nos chamou exatamente porque não temos capacidade, porque aí o poder dele é glorificado na nossa vida, porque senão seria qual a glória, né? O que evidenciaria o milagre de Deus se Sara não fosse estéril e idosa quando teve Isaac? Então Deus, ele pode todas as coisas. Se ele tem promessas na nossa vida, se ele quer realizar algo na nossa vida, não vai ser a nossa vida que vai impedir. E Deus, ele sabe quem ele chama. Ele sabe de todos os tropeços que vamos tomar. E ele sabe também que não temos tanta capacidade assim. Ele sabe exatamente. Deus, ele não é pego de surpresa durante a nossa caminhada, não. Ele sabe. Só que ele sabe também que o tempo vai passar. A experiência vai nos amadurecer. A experiência com o milagre vai solidificar, vai potencializar aquilo que já sabemos sobre Deus. Como Jó falou, não conheço mais a Deus de ouvir falar, eu conheço Deus de com ele andar. Eu creio que depois que Abraão conseguiu ver nos seus braços, pegar no colo a promessa que Deus fez a ele, ali começou a fé dele, a fé que o permitiu até mesmo ir sacrificar o Isaac quando Deus pediu. Porque ele falou, nem isso está na Bíblia, né? Que Abraão acreditava quando ele foi sacrificar Isaac que Deus até poderia ressuscitar. Porque óbvio, se deu a vida a Isaac de uma impossibilidade genética enorme, por que não poderia dar a vida novamente? Então Abraão, ele estava convicto de que Deus era Deus. Então o milagre na nossa vida, ele reforça a nossa convicção, ele reforça a nossa fé. E aqui, sobretudo, o que Deus está nos chamando nessa mensagem é para não deixarmos de obedecer, porque estamos vendo em nós defeitos, estamos vendo em nós pouca fé, estamos vendo em nós incapacidades. Não, nada para Deus vai ser um impedimento. Se Ele nos chamou, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas e Ele tem a dimensão do que Ele quer fazer na nossa vida. E ali, na chamada de Abraão, quando eles vão para aquela terra, né, quantas pessoas não são chamadas para terras infrutíferas, espiritualmente mortas, espiritualmente em densas trevas, né, naquela escuridão que está
precisando de uma libertação, precisando do poder de Deus, precisando de uma revelação. E às vezes a gente vai pensar que quando Deus vai enviar um missionário, um profeta, alguém para alguma região, que vai acontecer algo assim sobrenatural, esplendoroso, e vai transformar aquela terra assim do dia para a noite. Não, pode demorar. A gente sabe que passaram gerações, né? Quando um está chegando na terra, é o começo da obra, mas significa que a obra vai ser pequena? Não, não significa isso. A obra está nas mãos de Deus, está no controle de Deus, é Deus que está na direção. Então nada vai impedir de Deus realizar. Ali Deus queria levantar uma grande nação, que até hoje está lá, embora tenha muita, né? A gente vê ali na estátua de Nabucodonosor, todos aqueles reinos, de alguma forma, se levantaram contra Israel, né? A Babilônia mais tarde, ainda que antes da Babilônia, o Egito, dos descendentes de Abraão iam ficar presos no Egito. A Grécia, Roma, todos que já se levantaram atualmente têm se levantado ainda. O que esse povo passou, ficou disperso durante todo o tempo. Depois, né, da vinda de Jesus, eles foram dispersos, mas estão lá desde 1948, cada vez mais Deus se levanta e restaura aquela nação. Aquela nação que começou com essa chamada, que começou aqui, eles são o relógio do mundo. É um povo singular, é um povo que através desse povo, vidas estão sendo salvas e libertas pelo poder de Jesus Cristo até hoje. Então não era uma chamada qualquer. Então, quando Deus nos leva para algum lugar, nunca é para qualquer coisa. E às vezes o pouco tempo que a gente fique, o mínimo que a gente faça, ainda que a gente nos olhos naturais não esteja vendo nada, Deus está realizando uma grande mudança através da nossa vida. Talvez não seja na nossa vida, mas na vida dos nossos descendentes. Aqueles que vão continuar, aqueles que vão multiplicar a mensagem que Deus está fazendo chegar na terra. E se você tem uma chamada para ir para algum lugar que não tem o Evangelho, que não tem a palavra de Deus, vá. Se você não sabe como fazer, se Deus está te chamando, o segredo é esse: Deus está te chamando, Deus te convocou, Deus falou vai. Você está debaixo de uma promessa, você está debaixo da revelação de Deus, não temas, o nosso Deus é poderoso para fazer. Se Ele te levou numa terra, a rejeição, será que Abraão foi recebido de braços abertos quando ele chegou em Canaã? Será que a vida dele foi fácil? Será que a viagem foi fácil? Será que a promessa foi rápida? Não, foi tudo bem devagarzinho. Mas Deus estava no controle de tudo. Receba de Deus a chamada com fé. Ainda que seja um pouquinho do tamanho do grão de mostarda, vai pela fé. Vai olhando para Jesus, não olhe para o homem, porque se fosse ele perguntar para alguém, o que você acha? A pessoa ia dizer, mas como você vai ser pai se a sua esposa não pode ter filhos? Como que você vai começar uma nação sem filhos? Parecia uma loucura. Parecia que Deus não estava no negócio. Quem é que ia adivinhar o que Deus ia fazer? Como é que você vai saber o que Deus vai fazer no lugar que Ele quer te levar? Está no controle de Deus, Deus está trabalhando. Se Ele estiver em silêncio, é porque Ele está, às vezes, trabalhando até na tua própria fé, na minha própria fé. Ele está me aperfeiçoando, te aperfeiçoando, porque o que Ele quer fazer não tem como ser pequeno, porque não nasceu da nossa cabeça, nasceu dos projetos e dos planos grandiosos do nosso Deus. Então, vamos crer que independente de quem somos, o que somos, se somos cheios de limitações humanas, o Senhor não precisa de grande coisa. Ele só precisa que a gente ouça, obedeça e siga. E quanto mais a gente for obediente às instruções de Deus, maiores são as chances do sucesso. A gente sabe dos desdobramentos de cada pequeno deslize de Abraão. Ter levado Ló, ter engravidado Agar. A gente sabe que os problemas não foram poucos. Então, o segredo
É confiar, entender quem é que está dando pra gente a direção, a ordem. Mandou você fazer? Faça. Mandou você caminhar? Caminha. Mandou você se calar? Se cale. Mandou você ficar no segredo? Fique no segredo. Mandou você se afastar? Se afasta. Mandou você se juntar? Se junta. Escuta, peça a direção do Deus que te levou para essa terra ou que está te levando para ela. Amém? Que o Espírito Santo fale mais abundantemente no meu e no teu coração e fique na paz do Senhor Jesus.